Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho na programação da TV Evangelizar em todo o país. O Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, está no ar. Este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar e nós vamos juntos a partir de agora com muita informação para você. Nós vamos juntos a partir de agora com os destaques desta segunda-feira. Mais de 2.300.000 estudantes de todo o país fizeram a primeira etapa do Enem no último domingo. O primeiro dia do exame foi marcado por um desafio daqueles, a redação. Sancionada a lei que garante Vale Gás a famílias de baixa renda no Brasil. O benefício está garantido para pessoas cadastradas em programas do governo federal. Força-tarefa, organizada pelo Ministério da Saúde, que tem como meta garantir vacina àqueles que deixaram de tomar a segunda dose e também aquelas pessoas que já podem tomar a dose do reforço, teve início e vai durar durante toda esta semana. E com milhares de rubro-negros no histórico Estádio Centenário, muitos deles que encararam dias de aventura rumo ao Uruguai, o Atlético Paranaense bate o Bragantino e é bicampeão da Copa Sul-Americana. Fique com a gente, o Pauta Aberta desta segunda-feira, 22 de novembro, está no ar. Domingo foi o primeiro dia de provas do Enem 2021. 2.300.000 estudantes encararam as provas de ciências humanas, de linguagens. Além destas, a primeira etapa do exame foi marcada por outro desafio temido por muitos estudantes, a redação. Domingo foi o dia de colocar o conhecimento à prova. 2.301.000 estudantes compareceram ao primeiro dia do Enem e ainda estão no páreo. A baiana Mel, de 19 anos, quer uma vaga em medicina. Fiz uma oração, para acalmar o coração mais um pouco, mas nada fora do normal, não. Nesta primeira parte do Enem foram 45 questões objetivas de linguagens, 45 objetivas de ciências humanas e a redação de até 30 linhas que vale 1.000 pontos com o tema Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Falar sobre cidadania, falar sobre pessoas que não têm sua documentação em dia, eu achei um tema muito... tudo a ver com o momento que o país está passando nesse momento. A ausência de aulas presenciais nos últimos tempos foi lembrada pelo ministro da Educação como mais um desafio para os estudantes. As escolas privadas abriram muito mais cedo. E elas também tinham, é claro, os meios virtuais para poderem exercer e dar a sua aula online. Em São Paulo, o estado com o maior número de inscritos, a Stephanie saiu confiante e espera ter dado o primeiro passo rumo à faculdade de biomedicina. Tudo aquilo que eu estudei, pelo menos foi o básico que eu acho que eu consegui responder. Domingo que vem tem mais. O estudante Efraim Trovão, de Brasília, que fez o Enem pela primeira vez, diz que está preparado, pois fez as primeiras provas com tranquilidade. Acho a prova tranquila, não é muito complexa assim de se entender e tal. Bem ensino médio mesmo, bem o que a gente se prepara. E foi só a primeira parte, do Enem. Aqueles que não puderam fazer as provas porque estavam doentes podem pedir a reaplicação. É preciso acessar a página do participante no link enem.inep.gov.br/participante. Vou repetir o link: enem.inep.gov.br/participante. Neste link, anexar o atestado médico. O pedido precisa ser feito entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. A segunda etapa do Enem está marcada para o próximo domingo, dia 28 de novembro, com as provas de matemática e ciências da natureza. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira a lei que garante o Vale Gás a famílias de baixa renda no país. O Vale Gás vai bancar metade do preço do gás de cozinha e viabilizar este benefício a essas pessoas, pelo menos durante os próximos 5 anos. A lei sancionada já foi publicada no Diário Oficial da União. A criação do programa Gás para os Brasileiros vai garantir o benefício a quem está inscrito nos programas sociais do governo. Essa ajuda tão importante, o subsídio, vale para a compra do botijão de 13 quilos, de 2 em 2 meses. Bem, o preço médio do gás de cozinha hoje
hoje, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, é de R$ 102,52. Significa que o subsídio seria de, no mínimo, R$ 51,26 por família. Há uma estimativa já de que a despesa com o novo programa seja de 4 bilhões a 6 bilhões de reais por ano. É uma quantia muito expressiva, né, para o orçamento do ano que vem, aí que vai precisar garantir esse auxílio, mas é um auxílio tão importante, né, necessário para milhões de famílias que tanto precisam. E como foi para você financeiramente esse segundo ano da pandemia? Você conseguiu manter o equilíbrio das contas, bagunçou tudo e acabou ficando endividado ou conseguiu economizar? A FGV fez um estudo com aqueles que conseguiram poupar e este estudo revela o que essas pessoas planejam fazer. Olha só. Com o que pretendem gastar os brasileiros que conseguiram poupar dinheiro neste segundo ano de pandemia? Esta pergunta foi feita pelos pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, que monitorou o hábito de consumo dos brasileiros. O trabalho foi dividido por renda salarial e, claro, mostrou essa diferença, como ela impacta nesses hábitos. Segundo a FGV, aqueles com renda de até R$ 2.100 por mês vão destinar o dinheiro que conseguiram poupar para se livrar das contas. 37% dos entrevistados informaram que vão pagar dívidas. Outros 28% vão quitar as dívidas. A pesquisa ampliou a faixa de renda para entrevistados que ganham até R$ 4.000. E a maioria deles também disse que irá priorizar as contas. 40% informou que vai pagar ou quitar dívidas. Essa prioridade muda para aqueles com renda maior. A Fundação Getúlio Vargas ouviu também quem tem renda superior a R$ 9.600. Neste caso, 21% dos entrevistados disseram que vão investir nas férias o dinheiro que conseguiram poupar. Outros 22% informaram que pretendem adquirir bens duráveis, como eletroeletrônicos e eletrodomésticos. E se sobra, quando sobra pouquinho, né? Infelizmente, para a grande maioria dos brasileiros. E uma nova estimativa do mercado, anunciada hoje pelo Banco Central no relatório Focus, aponta para este ano inflação acima dos 10% e mais aperto no bolso da população para o ano de 2022. De acordo com o relatório do último levantamento semanal divulgado hoje, a expectativa é de nova alta do IPCA, com a inflação chegando a 10,12% em 2021, número que está muito acima da meta inicial do governo, que era de 3,75% para este ano. Isso com margem de ajuste de 1,5% para mais ou para menos. O mesmo relatório também mostra a expectativa de mais aperto para 2022 e a expectativa de inflação para o ano que vem passa assim da previsão anterior de 4,79% para 4,96%. A taxa de juros, a Selic, também sobe na previsão para 2022. Será de 11,25%. Acima também da previsão anterior, que indicava juros de 11% ao ano para o ano que vem. No relatório divulgado hoje, também a estimativa de nova alta de 1,5% na taxa de juros do Copom, o Comitê de Política Monetária. E se a previsão se confirmar, a taxa de juros em 2021 pode fechar em 9,25% ao ano. A estimativa de crescimento do PIB cai de 4,88% para 4,8% para este ano. Para o ano que vem, já uma previsão pouco otimista que havia de 0,93% cai para apenas 0,7%. Pois é, no Brasil a expectativa não é otimista, né, para a maioria das pessoas, mas é reflexo direto, em grande parte também, desses quase 2 anos de pandemia. Nesta segunda-feira, a Cruz Vermelha Internacional deu um alerta sobre os efeitos socioeconômicos devastadores, muito além das milhões de mortes no planeta. Todos efeitos muito tristes, né, que vieram com a pandemia. Uma crise entre poderes no Paraguai levou à renúncia do ministro das Relações Exteriores e de outros altos funcionários do governo. No centro do conflito entre executivo e legislativo estava um acordo sobre a distribuição da energia da hidrelétrica de Itaipu. Para o cientista político Matheus Oliveira, a importância da usina tem dimensões diferentes para Brasil e Paraguai. Itaipu termina sendo muito mais
importante para o Paraguai do que para o Brasil. Afinal de contas, Itaipu gera 90% da energia elétrica do Paraguai, enquanto no Brasil ela gera mais ou menos 15%. Então, qualquer questão que envolva Itaipu é extremamente sensível para a política paraguaia. Não me parece razoável supor que a diplomacia brasileira não estivesse atenta a esse fato. Se ela não estava atenta a esse fato, acho que isso é um problema bastante grave. A gente pede desculpas, entrou outra matéria, né, que foi diferente daquela que a gente chamou, falando dos efeitos devastadores, uma previsão hoje feita pela Cruz Vermelha. Eu vou chamar um intervalo agora, né? Você vai ver a seguir. Desemprego. O Brasil já é considerado o país com a 4ª maior taxa de desemprego do mundo. Pauta Aberta de volta para esse segundo bloco. Você que nos acompanha em todo o país, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos falar do desemprego, né? A taxa de desemprego no Brasil está em queda, mas mesmo com números diminuindo, o país ainda é o 4º no ranking de taxa de desemprego no mundo. A agência de classificação de risco, Austin Rating, reuniu dados de mais de 40 países sobre a taxa de desemprego. O levantamento aponta que o Brasil está em 4º lugar entre as principais economias do mundo que mais têm pessoas desempregadas, ficando atrás apenas da Costa Rica, Espanha e Grécia. O estudo também mostra que o desemprego no Brasil é mais que o dobro da taxa média global e o pior entre os integrantes do G20. A taxa de desemprego caiu para 13,2% no terceiro trimestre, atingindo quase 14 milhões de trabalhadores, de acordo com o IBGE. Antes da pandemia, este índice estava abaixo de 12%. Segundo especialistas, o desemprego elevado no país é explicado por um longo período de baixo crescimento e por problemas estruturais históricos da economia brasileira, como a baixa produtividade. A recuperação do mercado de trabalho tem sido freada nos últimos meses e registra o menor índice no terceiro trimestre do ano. A semana está começando com uma força-tarefa organizada pelo Ministério da Saúde no combate à Covid-19. Quem não completou o ciclo vacinal, aquelas pessoas que deixaram para lá a segunda dose da vacina, né, estão sendo chamadas para garantir a dose. Quem já pode tomar a dose de reforço também é foco desse trabalho, que tem como meta, claro, ampliar a barreira de proteção em todo o país na luta contra essa pandemia. Proteção pela metade não é proteção. Esse é o slogan da campanha da mega vacinação do Ministério da Saúde. A abertura foi feita pelo ministro Marcelo Queiroga e teve a participação remota de secretários da pasta espalhados por pontos de vacinação em diversas capitais do país. A força-tarefa tem foco na segunda dose e na dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Através dessa ação, nós queremos que as pessoas busquem livremente as salas de vacinação, já que o brasileiro ele é muito aderente às campanhas de vacinação, para reforçarmos a cobertura vacinal mais ainda e proteger a população contra um eventual surto de novos casos, como temos visto na Europa. Durante a campanha, os postos de vacinação vão intensificar a imunização dos brasileiros. Já foram aplicadas mais de 360 milhões de doses, mas quem ainda não completou o ciclo vacinal deve seguir atento ao calendário. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo e Minas Gerais são os estados com mais brasileiros que não finalizaram o ciclo. Em todo o país, a faixa etária com maior número de pessoas com a vacinação incompleta é a dos 30 aos 34 anos, com quase 3 milhões de brasileiros. O momento é de superação da maior emergência sanitária que o mundo já viu, e agora o Brasil vai, com a ajuda de todos, se tornar um dos maiores cases de sucesso do enfrentamento à pandemia no mundo. No final do evento, o ministro da Saúde tomou a dose de reforço. A campanha segue até o dia 26 de novembro. Exemplo importante, né, dado pelo ministro da Saúde, importante a gente ressaltar aqui, a pandemia não acabou, gente, por isso é tão importante essa campanha. A gente vê o número de casos que explodiu na Europa, uma situação muito preocupante.
E você sabe o que é medicina alternativa? E sabe qual a importância das diferentes formas de tratamento através dela para a nossa saúde? Veja na reportagem da Fabiana Vantucci. Quando temos um problema de saúde, buscamos auxílio na medicina. Mas a solução também pode estar em técnicas não convencionais. É a chamada medicina alternativa. Medicina alternativa é um nome que surgiu para tentar explicar aquelas práticas, aqueles saberes que são trazidos para benefício dos pacientes, mas que não estão dentro do escopo da medicina convencional. A medicina alternativa compreende dezenas de métodos terapêuticos que buscam equilibrar o organismo, a fim de tratar dores físicas e até problemas emocionais. Alterações fisiológicas geradas pelo estilo de vida, né? Então, a pessoa pode ir desenvolvendo uma disfunção no decorrer da vida dela, do trabalho dela, da relação dela com ela mesma, com o mundo, com a família, com o trabalho, né, com os hábitos de vida dela, e aquilo pode ir deteriorando os mecanismos de regulação do corpo, da mente, dos neurotransmissores, né? Entre as formas mais disseminadas de medicina alternativa está a acupuntura. A técnica é reconhecida como especialidade médica desde 1995 e atua de forma eficaz no tratamento de várias doenças. A acupuntura é uma das técnicas da medicina chinesa. No caso, a acupuntura, a palavra acupuntura significa acus, que significa agulha, e puntura significa a puntura mesmo, a introdução da agulha. Então, a acupuntura seria a introdução das agulhas nos pontos de acupuntura. Ao longo do nosso corpo, nós temos vários meridianos de energia, e cada meridiano está ligado a um órgão do corpo. Quando eu faço a entrevista com o paciente e descubro quais são os desequilíbrios desse paciente, eu sei qual meridiano, quais pontos tratar desse paciente para melhorar essa condição, os sintomas que ele vem apresentando. A acupuntura é muito utilizada no tratamento da ansiedade, aquela preocupação excessiva com situações do dia a dia, que chega até a causar sintomas físicos. Existe a ansiedade que vem lá do desequilíbrio do meridiano do coração, então eu vou tratar pontos do meridiano do coração. Existe a ansiedade que vem do desequilíbrio do baço, então eu vou tratar pontos do meridiano do baço. Por isso que é importante a anamnese completa do paciente. 29 dessas terapias são contempladas pelo SUS e beneficiam 5 milhões de pessoas por ano. A principal vantagem é, sem dúvida, aprender a cuidar mais de si mesmo. Os benefícios que vão sendo obtidos com essas práticas vão mudando a relação da pessoa com o meio, a relação da pessoa com a natureza, né, vão reconectando a pessoa, né, a questões essenciais do autocuidado. E são muitos benefícios, sem dúvida. No último sábado foi celebrado o Dia da Consciência Negra e o Coral Negro de Curitiba aproveitou a data para dar início oficialmente às apresentações presenciais na missa, que foi celebrada na Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito. Veja na reportagem. Logo cedo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito recebeu o Coral Negro de Curitiba. A missa homenageou o líder Zumbi dos Palmares, que lutava pela libertação do povo negro contra o sistema escravista. Desde 1737, os negros se reuniam e se reúnem até hoje nessa igreja. Por isso é a igreja de referência para o povo de Curitiba, o povo do Paraná. Num dia tão especial, o Coral Negro de Curitiba, criado esse ano, tem como objetivo valorizar as raízes dos trabalhadores paranaenses. Representatividade, luta, os costumes e crenças estão presentes em Curitiba e, através da voz, o coral demonstrou sua fé.
Curitiba, é algo que Curitiba precisa, né? Nós temos vários grupos de diversas etnias que fazem coral polonês, coral alemão, coral, né, de várias outras etnias, e faltava, porque nós temos uma população negra muito grande em Curitiba e que não era representada culturalmente, então acho que é importante a gente ter esse espaço. Aberto a todos, sem discriminação, o grupo, além de expor a sua arte através da música, oferece estudos e oficinas sobre a história. Aliado ao desejo, à vontade também de um grupo, né, que, juntamente com técnicos, professores, se disponibilizaram para, mesmo que de forma online, pudéssemos fazer algo, né, em prol da arte, da cultura e da comunidade negra. Haja visto que o Coral Negro de Curitiba, ele é um coral que é aberto a todas as etnias, né? Nós temos brancos, negros, japoneses, né? Temos várias etnias, mas a predominância da música é a música negra. Um concurso criado no Reino Unido escolhe todos os anos as fotos de animais selvagens mais engraçadas. E os ganhadores deste ano de 2021 já apareceram, olha só. A grande vencedora deste ano foi uma foto de um macaco gritando em cima de um fio, dando a impressão de que ele está com dor nas partes baixas após ter caído nele. A foto, intitulada Out, já superou as 7.000 inscrições e foi tirada em 2016 pelo fotógrafo amador Ken Jensen, na China. Na categoria Animais Voadores, a imagem campeã foi do fotógrafo John Spires, que registrou um pombo na Escócia com uma folha cobrindo o rosto inteiro. Coitadinho. Nos animais terrestres, quem roubou a cena foi um pequeno cão da pradaria tentando assustar uma águia lá nos Estados Unidos. Uma foto que gera curiosidade. Como será que essa cena terminou? Será que o pequeno cãozinho conseguiu mesmo assustar ou virou presa da águia? Torcemos para um final feliz. O instinto materno de uma lontra adulta e o rostinho de preocupação do filhote ao ser carregado pela mamãe para atravessar um rio rendeu ao fotógrafo Chiquitel o primeiro lugar na categoria Animais Aquáticos. E não dá para saber se foi só um tombo ou uma brincadeira, mas a foto de um elefante atrapalhado na lama rendeu boas risadas e o prêmio na categoria Portfólio para a fotógrafa Vicky Jaurou. Muito legal, todas as fotos que nos deixam instigados mesmo, não é mesmo? E olha, vamos falar de futebol agora. Foi suado, foi sofrido e foi no estádio histórico, no gramado que também foi palco da primeira Copa do Mundo, o gramado do estádio Centenário em Montevidéu. O Atlético Paranaense fez bonito e conquistou o bicampeonato da Copa Sul-Americana na decisão contra o Bragantino. Aproximadamente 5.000 torcedores do Atlético Paranaense viajaram para Montevidéu. A missão, acompanhar a final da Copa Sul-Americana no estádio Centenário. De carro, de avião, de ônibus. Os torcedores do Furacão invadiram a capital do Uruguai, cheios de confiança e animação. 2 horas antes do início da partida, a torcida circulava no entorno da Arena da Baixada, com o placar e os heróis da tarde definidos. O jogo vai dar 2-1 pra nós, é claro. O Unicão, os dois Unicão, tá falado. 2-0 pro Atlético. Unicão e Iterança. Após o início do jogo, a animação virou tensão. Cada lance, cada disputa, cada susto, cada oportunidade de gol perdida arrancava suspiros da torcida presente na frente da arena. Mas aos 29 minutos, um daqueles heróis, eleitos pela torcida no início do jogo, abriu o placar para o Furacão, fazendo a alegria da galera. Veio o segundo tempo, e com ele um Bragantino determinado, buscando o gol de empate a todo instante, aumentando a tensão. E a torcida que no decorrer do jogo sofreu, sorriu e cantou, no apito final do árbitro soltou o grito de bicampeão da Copa Sul-Americana. Em Curitiba e no Uruguai, a festa foi gigantesca, do tamanho da conquista desse bicampeonato. A torcida manifestava de todas as formas a alegria e o orgulho pela vitória, que coroou uma campanha brilhante. Muitas emoções para essa torcida. Parabéns ao Clube Atlético Paranaense,
bicampeão da Copa Sul-Americana. E com essa notícia, o Pauta Aberta de hoje se despede. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. A gente tem um novo encontro marcado amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Eu espero você. Até lá!